Matérias em discussão única. Requerimento número 29 de 2025. Autoria, vereador Wellington Gentil. Pedido de informações ao prefeito municipal sobre a contratação de mais profissionais e implantação do turno noturno nas unidades básicas Ana Maria Pepato e Orestes Gonçalves Marquito, localizadas, respectivamente, nos Jardim Trabalhistas e Jardim Marisol. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, levantem-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 30 de 2025. Autoria, vereador Wellington Gentil. Assunto: pedido de informações ao prefeito municipal sobre o período de funcionamento das creches CMEIs do município de Apucarana. Requerimento em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Danilo Ascioli. Presidente, apenas fazer a correção de fato que o termo creche ele é ultrapassado. Nós usamos o termo CMEI, que é um Centro de Educação Infantil. E eu vou fazer um pedido para o senhor, vereador Wellington Gentil, que eu sei que já há intenção de retirar, que o senhor quer retirar esse projeto de pauta, mas eu vou pedir que o senhor retire esse projeto de pauta e não o coloque novamente. Eu vou explicar o porquê. E respeito demais Vossa Excelência, apenas mencionar algumas coisas, que o meu pensamento continua o mesmo. Escola, CMEI, primeiro que não é depósito, eu vivo falando isso. Segundo que professora não é babá. Então a gente só precisa... A gente só precisa tomar um cuidado, que eu sei que a intenção do senhor é eventualmente atender o cidadão que não tem condição, mas hoje já existe. Eu não sei se esse ano o pessoal vai continuar, mas eu sei que já existia o plantão em dois CMEIs. No CMEI Gravena e no CMEI... É bom que os professores me ajudam aqui. No CMEI Josa Ribeiro, lá com a Melissa, com o pessoal. E a verdade é que existiam algumas crianças que ficam lá, mas são poucas. E aí você tornar isso uma política pública que implementa em todos os CMEIs ou escolas, acaba desvirtuando a finalidade da educação. Por óbvio que, se fosse fazer esse tipo de situação, nós precisaríamos discutir um modelo muito melhor, que é reduzir a carga horária de quem está hoje de 40 para 30 horas, sem diminuir salário, fizesse turno e contraturno como é em Arapongas. E aí... Veja, que houvesse uma área de lazer para as crianças durante as férias, alguma coisa que sim recreativa, mas perde a função de CMEI de escola quando a gente fala que eu só vou lá colocar as crianças, porque, mais uma vez, não é albergue, não é depósito, não é nada disso. Então eu vou pedir que o senhor retire, e se for retirar, que não volte essa pauta aqui, que a gente consiga discutir de uma maneira melhor. Caso contrário, eu vou consignar o meu voto contrário a esse requerimento, porque entendo que essa não é a melhor via. Ouvi o vereador Guilherme, respeito o posicionamento dele, entendo perfeitamente, mas esse é o meu posicionamento. Então, quero saber da parte do senhor, e questiono diretamente o vereador Wellington Gentil, que é o autor do requerimento, para que a gente possa discutir isso. Requerimento em discussão, com a palavra. Então, boa noite a todos, primeiramente, né? Na verdade, não interpretar errado, de outra forma. A questão era, na questão que o Livotti também comentou, que eu ia falar, a questão para dar suporte para as mães. Eu sei que não é depósito o lugar, realmente não é mesmo, só que assim, ver as necessidades. Jamais eu vou desfazer do servidor, porque eu tenho amigos, tenho família, tem pessoas que é servidor. Jamais. Então, foi coisa mandada, não sei se é pago por alguém, entendeu? Mas jamais quero afetar qualquer pessoa daqui. Eu respeito muito, porque o cidadão, a gente tem que ter respeito um pelo outro, né? Então, assim, jamais fazer mal. Quis fazer o bem para entender errado, e mandaram lá, mandaram para mim, divulgaram nas redes sociais, foi tudo coisa errada. Coisas que também, sem argumento, interpretaram de má forma, aí chegaram toda essa conclusão para querer criar baderna, entendeu? Pessoas que gostam de baderna. Aí eu peço para retirada aí.
Bom, então eu peço a palavra. Eu quero discutir ainda o requerimento. Com a palavra Antes o que a vereador gente- Guilherme Livotti. Vereador Hélio, gostaria de pedir que o senhor reconsiderasse a posição de retirar o requerimento, porque lendo o requerimento aqui, eu não vejo a interpretação que algumas pessoas estão tendo nessa situação. Vamos ver as perguntas. Primeira pergunta. O período de férias escolares das creches e CMEIs, aí tem um equívoco na nomenclatura da questão da creche, mas que não é mal intencionado de forma alguma. É o mesmo dos demais instituições educacionais municipais? É uma pergunta que não tem nenhum objetivo de fazer ninguém trabalhar mais. Existe a possibilidade de redução desse período, caso não sejam realizadas adequações nas equipes de trabalho. Aí sim, está se falando de reduzir talvez o período de férias, de mudar o período de férias, desde que haja a readequação da equipe de trabalho. Desde que haja readequação da equipe de trabalho. Então, qualquer pessoa lendo o requerimento sabe que é isso que está tratando e é um pedido de informação à pergunta. E a terceira pergunta trata de qual seria a solução adequada para as famílias cujos pais ou responsáveis trabalham e precisam de assistência para cuidar dos seus filhos durante o fechamento das creches e CMEIs. Presidente, peço que mantenha a ordem no plenário, por favor, porque eles não foram convidados a se manifestar nesse momento. Então, presidente, para concluir, eu não tenho medo de sindicato, eu não tenho medo de esquerdista. Se o sindicato está de um lado, eu estarei do outro. E eu digo mais. Se é para defender mães e pais que trabalham e precisam de um lugar seguro para deixar os seus filhos, eu não vou recuar no meu posicionamento. Eu entendo que um pedido de informação buscando uma solução... Questão de ordem aos participantes, por favor, deixe que o vereador termine. Prossiga, vereador. Então eu reforço que um pedido de informação buscando uma solução para que os pais e mães que trabalham e precisam deixar os seus filhos num lugar seguro, para encontrar uma solução para isso, que é exatamente o que esse requerimento diz. Que, volto a dizer, em nenhum momento esse requerimento diz que vai aumentar a carga de trabalho de professor. Em nenhum momento. É buscada uma solução. É buscada uma solução para a situação, sem aumentar a carga dos professores. Eu não tenho medo de me posicionar a favor de pais e mães que trabalham e precisam deixar os seus filhos em um lugar seguro. Não tenho problema com isso. Acredito que o requerimento deveria sim ser discutido, se o vereador voltar atrás nesse sentido. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui desrespeitando essa sessão não representam a maioria dos educadores dessa cidade, que são pessoas que sabem sim a situação, sabem ler um requerimento e sabem qual que é o que está sendo discutido aqui. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Danilo Ancioli. Peço licença, presidente. Só pelo encaminhamento. Então, a questão... Só... Aqui, ó, a questão... Gente, licença. A questão, só para explicar mais uma vez, né, já foi discutido isso aqui, todo mundo vereador entendeu, Wellington, a palavra está com o vereador né? Danilo. Só um minutinho, por favor. Vereador, palavra, vereador eu Danilo. entendi o seu posicionamento, só vou mencionar o seguinte. O vereador Moisés é professor, eu sou professor, nós temos algumas dezenas de professores aqui. Eu quero dizer o seguinte, eu entendi vou usar uma palavra difícil, a teleologia, a finalidade do seu requerimento é que os pais tenham de lugar para as crianças ficarem, mas o nome desse lugar é colônia de férias. Então vamos readequar, porque não é CMEI e não é escola. Porque lá não é, mais uma vez, não é depósito, o senhor reconhece que não é depósito. Então, o que eu vou orientar o senhor, é uma ideia também, o senhor acata se quiser, se não quiser, fica a seu critério, mandar até de vossa excelência. É que se questione o executivo, não nesse requerimento aqui, se há a possibilidade da implementação de uma colônia de férias no período de férias. Porque daí a gente não vai estar discutindo a educação, porque CMEI e escola é educação. Lá a educação a gente discute, tem calendário, tem um monte de coisa a ser discutida. Não é uma ideia de assim, eu não tenho onde deixar meu filho, eu vou deixar ele lá. Não, porque não existe mais creche, é CMEI. Então eu vou reiterar meu pedido aqui, no sentido, porque em verdade a gente devia estar votando o pedido de retirada de pauta do vereador. Se o vereador for retirar... Não, eu vou retirar, mas eu deixo bem claro que não é para prejudicar os servidores, sim, porque minha família tem amigos, respeito, todo mundo é ser humano. Não é para humilhar, ser escravo de ninguém, do servidor.
a questão era para contratar, pedido de informação ao prefeito, a contratação até das pessoas que estão esperando, para ajudar tanto eles e as mães, né, que são muitas coitadas, as mulheres, que ficam recarregadas com os filhos também. Essa questão. Entendi. Não foi de outra forma, Presidente, mas eu retiro a palavra. Só no sentido como ele pede a retirada, se a senhora puder colocar em deliberação do plenário? Peço a palavra, se ainda sobre o tema, se é possível. Ceder a palavra ao vereador Ada, porque todos falaram, então, por favor. Fomos pegos de surpresa, mas é prerrogativa do vereador apresentar o requerimento como retirada de pauta, sem problema nenhum. Mas eu conversei com alguns professores hoje, entraram em contato comigo, estava em viagem. Não sou professor, sou filho de professora, minha mãe foi professora há mais de 20 anos de português, literatura, tal. Conheço um pouco o ambiente escolar. Acho que a dúvida maior, vi como uma solução muito pertinente essa questão da colônia de férias, tá? A questão é que atrapalha muito na redução de férias do professor. Temos muitos aqui, sejam sempre bem-vindas, tá? Mas eu só quero aqui contribuir com o debate, até apresentando possíveis soluções. Por exemplo, como isso parte do executivo e não do legislativo, por que não chamar mais profissionais de concurso, né? Assim, ampliando a gama ali do corpo docente, aí sim a gente conseguir ver alguns horários alternativos, porque temos realmente mães que precisam um pouco mais do horário, até mesmo o horário das 16h30, a pessoa que trabalha até as 17 horas, 18 horas, realmente tem que sair do horário de serviço para buscar. Temos situações assim? Temos. Só que temos também, eu recebi relatos, até a pessoa falou que queria mandar foto, eu falei, não precisa, porque eu confio na sua palavra. Que tinha mães que quase todo dia deixavam o filho, estava indo na academia, né? Não estavam outro. Exatamente, e deixando o filho lá com o professor, e como o Danilo falou muito bem na sua primeira fala, e não é a primeira vez que o Danilo, um grande defensor da educação aqui também, ele fala que CMEI e escola não é depósito e professora não é babá. Então, às vezes, fica ali depois do horário, se tivesse um motivo plausível, a pessoa está no horário de expediente, um de outro, até compreensível, mas, infelizmente, tem casos realmente que vão deixar com a professora. E, realmente, a criança também precisa desse tempo maior com a família, né? E assim, isso até é uma cobrança, eu sou pai também. Às vezes a gente tem esse tempo maior com a família. Claro que no dia a dia, na correria, né, o atraso, questão de horário, tudo bem. Mas você precisa ficar ali com a sua família, período de férias, de descanso, horário do dia mesmo. Então, assim, não entrei para causar a mudança de direcionamento, acho que o senhor vereador vai retirar de pauta, mas é só para trazer um pouco mais de solução, se possível, executivo, chamar mais profissionais, porque realmente a gente não pode retirar um direito de férias dos professores. Peço licença, mas claro. Foi esse pedido, está errado, mas o pedido que eu fiz é para contratar mais profissionais, para dar suporte tanto para os colégios, para os CMEs e também para as mães que pediram, por isso que entrou. Aí interpretaram de forma errada, que todo mundo... Não, tranquilo, mas agradeço o espaço para deixar aqui o meu depoimento, a minha sugestão, e também que, se fosse em pauta, o meu voto seria contrário. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento, então, a pedido do vereador Wellington Gentil, vai ser retirado de pauta, mas vamos... vou passar. Precisamos passar por deliberação do plenário, tá ok? Então, a gente vai fazer a votação. Os vereadores que forem favoráveis... Passa a palavra para discutir o requerimento. Com a palavra o vereador Guilherme Livotti. Vou votar contra a retirada de pauta desse requerimento. Volto a dizer, nós estamos lendo o requerimento aqui. Em nenhum momento esse requerimento pede que professores trabalhem 1 segundo a mais. Isso daqui é uma situação que está sendo interpretada de forma errada, manipulada talvez por algumas pessoas. É muito fácil dizer que escola não é depósito e ninguém defende que escola seja depósito. Mas... ainda que seja uma colônia de férias, como o vereador Danilo citou, é justamente o que está sendo pedido aqui. Qual seria a solução adequada para as famílias cujos pais ou responsáveis trabalham e precisam de assistência para cuidar dos seus filhos durante o fechamento das creches e CMEIs? Então, a solução pode ser uma colônia de férias, pode ser contratando pessoas. Qual o lugar adequado? Eu imagino que não vão colocar as crianças dentro do hospital de Apucarana, que sequer concluído está.
talvez o lugar adequado para fazer essa colônia de férias com profissionais contratados sejam os CMEIs, as escolas que já são lugares seguros e adequados para pais e mães que trabalham deixarem os seus filhos em segurança. É muito fácil e populista romantizar essa situação, mas é difícil lidar no dia a dia com o pai e uma mãe que precisam trabalhar, precisam pagar as contas, trazer comida para dentro de casa e, eventualmente, no período de férias, sequer tenham um lugar seguro para deixar os seus filhos. Esse requerimento vem no sentido de perguntar qual é a solução para isso, sem, volto a dizer, em nenhum momento, em nenhuma palavra, dizer que o professor vai trabalhar 1 minuto a mais sequer. Não está dizendo isso, as pessoas estão distorcendo a situação que está nesse requerimento, e eu não tenho medo nenhum de votar contra a esquerda nessa situação. Retirada de pauta. Não, ele está discutindo aí, Isso. né? Retirada de pauta em discussão. Peça a palavra. Com a palavra o vereador Danilo Ascioli. Presidente, eu me aloco à direita também, mas eu não acho que a gente está discutindo aqui direita e esquerda de verdade. Eu entendo que não estamos discutindo o posicionamento político. Eu votar contra o teor do requerimento não me faz de esquerda, porque eu não sou, nunca votei no Lula, e não me arrependo de nunca ter votado no Lula, viu, gente? Deixa eu falar aqui que eu tô falando, não tem nada a ver com o que você está falando aí. Então eu entendo que isso está muito acima de direita e esquerda. Quero dizer o seguinte, professor também é pai e mãe, professor também tem filho. Então, o que dá a entender com o modelo que nós temos hoje, vereador Wellington, para mais uma vez, o senhor sabe do meu respeito por Vossa Excelência. Dentro do modelo que nós temos hoje, só seria possível aumentar e estender o período de férias se reduzisse as férias dos professores, e nós defendemos que esse não é o caminho. Para quem já foi em CMEI escola, entende que não tem como falar que aquilo ali seria uma colônia de férias, porque não seria ali a sala de aula. Precisa entender, sala de aula é sala de aula. Os parquinhos são pequenos, não funciona como uma colônia de férias. Escola não funciona como colônia de férias. Você vai pegar escolas particulares, tipo Mater Dei, Platão, Canadá agora, né? São José, as colônias de férias, em regra, não acontecem na escola, acontecem em algum outro lugar com essa finalidade. Então eu não tenho problema nenhum, se o senhor quiser, porque eu sei qual que é a sua finalidade, é que nesse período os pais têm um local. Se o senhor quiser, eu assino junto com o senhor requerimento para discutir colônia de férias, mas que não envolva CMEI escola, porque CMEI escola é matéria de educação, e em matéria de educação eu defendo que esse daqui não é o caminho, até porque a súmula diz: pedido de informações ao prefeito municipal, talvez até deveria ser a secretária de educação, acerca do período de funcionamento das creches que não existem e dos CMEIs. Então o tema é de fato CMEI. É isso, não dá para desvirtuar mesmo, mas o tema é CMEI, o tema é escola, e a gente precisa, nesse momento, amadurecer um pouquinho mais a ideia. Entendi o que o vereador Wellington quis dizer e quero parabenizar pelo seu pedido para retirar de pauta. Era isso, presidente. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Requerimento aprovado com um voto contrário do vereador Guilherme Livotti. Requerimento número 31 de 2025. Pedido de informações ao prefeito municipal sobre a reabertura do CMEI Celso Marque, localizado no loteamento Sanches dos Santos. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. É justificativa de voto, presidente? Justificativa de voto, vereador Danilo Ascioli. Vereador Wellington, nesse daqui o senhor faz que é uma demanda da sociedade no Sanches dos Santos, que é a questão da abertura do CMEI, né? Abertura. Aqui está reabertura, mas se eu não me engano o CMEI nunca foi aberto. Então é a abertura. Porque de fato, assim, se eu não me engano, lá é uma obra do governo federal, do PAC, não, do FNDE, que não veio dinheiro, aí, enfim, é um rolo lá com o governo federal, que é o que mais existe mesmo, mas só para mencionar aqui, porque eventualmente o executivo vai te responder falando que não tem como reabrir, porque nunca foi aberto. Mas a matéria, o cerne dela é importante, eu vou votar favorável. Realmente era para abrir, peço licença, era para abrir o local que o pessoal pediu, né, que lá tem
o suporte do colégio, mas não veio a verba, fiquei sabendo agora, e era só um pedido de informação para o prefeito, para ver se teria possibilidade de a gente buscar verba, correr atrás, para estar atendendo aquela sociedade lá, aquele bairro. Entendeu? Requerimento em votação. Justificativa de voto? Justificativa de voto, vereador Adam Lenharo. Eu ia fazer no momento da discussão, mas vai ser pertinente também. Essa obra, se não falha a memória, ela está naquele pacote do FNDE, juntamente com a CEMEI do Catuaí, do Afonso Camargo e da escola lá da região que vai atender Interlagos e Jardim Veneza. Eu estive em Brasília na semana retrasada justamente para ver sobre esse pacote. Quero deixar bem claro, eu não tive iniciativa lá atrás, eu estou como vereador agora, 2025, agora que eu entrei para ver se a gente consegue, de alguma maneira, destravar essas obras. Por quê? Igual, creio que foi só um erro ali de redação, a abertura, nenhuma dessas CMEs e nem a escola foi aberta ainda, elas estão em construção e é de vontade de todos, desde o prefeito aqui, do ex-prefeito, do governador, de todos, para que essas obras sejam concluídas, para os pais e mães terem opções a mais de matricular suas crianças. Então, assim, voto favorável, tá? Mas, só relembrando, então, e corroborando o que o presidente Danilo falou, é uma obra, então, do governo federal através do FNDE. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários, levantem-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 34 de 2025, autoria vereador Danilo Ascioli. Assunto: pedido de informações ao gerente da Saneamento